50 anos, o Cine Gazeta era inaugurado aqui em São Paulo. Depois de quase uma década de construção, o número 900 da Paulista ganhou um verdadeiro centro cultural. Foi no dia 21 de maio de 1966. E aí, aos poucos, a fundação ela foi se modificando. Era para ser criado o maior centro cultural de São Paulo. Vamos fazer um tour aqui e conhecer as histórias e curiosidades desse prédio, onde hoje funciona a TV Gazeta, as rádios Gazeta AM/FM, a Faculdade Casper Libero, o site Gazeta Esportiva e uma torre de transmissão, cartão postal da cidade. Estamos no 17º andar do prédio da Fundação Casper Libero, onde está situada a torre da Fundação e instalada a antena da TV Gazeta. O Goulart ainda vai conhecer aqui no prédio uma sala onde estão guardadas relíquias da Fundação Casper Libero. É o Zé Carioca! Esse é o original. Quem deu para ele? O próprio Walt Disney. Vem comigo. Quero rir. Tá vendo isso aqui, ó? Dá para ver aí? Esse é o Casper Libero. Por um Brasil maior e melhor. Faz tempo que ele falou isso, mas eu não estou muito não. Aí aqui tem duas datas, 10 de maio, vem aqui, chega aqui, vem comigo. 10 de maio de 1900 e 3 de novembro de 1939. Depois você faz o detalhe. São datas importantes que inauguraram o pedaço desse patrimônio. Você está fazendo Rádio TV? Tô. Você também você é jornalismo? Jornalismo. Você é Jornalismo. jornalismo. Que data vocês acham que foi a inauguração, que aconteceu alguma coisa dessas duas aqui? 1900, eu não sei, não supi, mas 3 de novembro de 39. Tem ideia? Não? Tenho uma ideia. Não? Inauguração da Não é do teatro. Gazeta? Do prédio da Gazeta? Eu acho que é do prédio da Gazeta. Vamos perguntar para aquela doutora que trata do patrimônio? Então, você gostou de fazer essa câmera? Gostei. Tá bom, então vamos ver o resultado final Vamos. na edição do Marquinhos. Vai com eles. A primeira produção a estrear no Cine Gazeta foi o filme Ontem, Hoje e Amanhã, com Sofia Loren e Marcelo Mastroianni. O Cine Gazeta hoje em dia é o Teatro Casper Libero, que pertence à Faculdade Casper Libero. Esse prédio, ele foi em 1966, que veio a mudança do Palácio da Imprensa, que era a sede antiga, lá na Avenida Casper Libero, que é até o nome, né, do Centro, Casper Libero, uhum. né? Lá no centro. E aí tudo veio da Fundação Casper Libero para cá. E com isso, a primeira parte do prédio que foi aberta foi o Cine Gazeta. Que é aqui onde nós estamos. Isso, 50 anos atrás. Faz 50 anos agora. Foi no dia 21 de maio de 1966. Legal. E aí, aos poucos, a fundação ela foi se modificando. Era para ser criado o maior centro cultural de São Paulo. Mas o Cine Gazeta ele teve uma importância muito grande, além de outros, até os cinemas do prédio, do edifício Os outros Gazeta. dois, né? Isso. Tiveram uma participação muito importante de trazer para Paulista o lado cada vez mais cultural. São 68 mil metros quadrados espalhados em 14 andares. Esse prédio, no meio da Avenida Paulista, tem uma série de curiosidades. Quer saber mais sobre elas? Vem comigo.
Estamos aqui no terceiro subsolo com o Flávio, que ele vai guiar a gente nesse tour pela Fundação. Flávio, há quanto tempo você está aqui trabalhando na Fundação? Já estou há 16 anos, tendo começado pela segurança e há 11 na gerência de infraestrutura. Tá. Aqui no -3, o que a gente tem de interessante? Bom, neste terceiro subsolo, nós encontramos a área de transporte, com o estacionamento da nossa frota, Tá. mais o estacionamento multiparque e áreas de serviços de manutenção e obras, elétrica, almoxarifado. Temos o poço artesiano, que hoje sustenta a fundação no consumo de água, e também a área de coleta seletiva de lixo do prédio. Bom, Flávio, onde nós estamos agora? Nós estamos no TB, o térreo baixo, tendo vindo do terceiro subsolo, sem passar pelo segundo e primeiro subsolo, que são andares alocados ao Colégio Objetivo, Faculdade Unip. Aqui no TB, o que a gente tem? Nós temos, pela Fundação, a recepção, o ambulatório médico. A parte dos fundos do andar também é alugada ao Colégio Objetivo. E nesse espaço, nós temos o Teatro Gazeta e o Reserva Cultural, que são as salas de cinema. Angela, nós vamos comemorar o que agora, proximamente? É a inauguração do cinema? 50 anos aqui no prédio do Cine Gazeta. Agora, o cinema foi um fato histórico, né, na cidade de São Paulo. Quantos anos você está aqui? Eu estou desde 1978. Você é filha dele, não? Sou quase. Sou quase. Mas a gente acaba adquirindo um amor pela história do próprio Casper. É verdade. E acaba gostando do que ele deixou, pelo testamento dele e pela casa. A fundação E a beleza. gente se transforma em família, né? Essas fotos eu encontrei também, e aí, em álbuns. E aí nós resolvemos modular, para fazer essas molduras, para nós podermos ter uma seleção mesmo da vida efetiva, tanto política, social, que ele tinha e como ele representava o Brasil, né? Isso vem da época do Getúlio. Sim, a Getúlio está aqui. Ele tem o Nelson Rockefeller. Então, existem a postura de Casper Libero perante política interna e externa era muito forte. Ele tinha uma influência muito grande na sociedade. Ele era um homem muito ativo. Muito ativo. E como foi o começo assim, do Cine Gazeta? Como foi a abrangência do público? Teve um grande alcance no começo? Por conta dessa espera que existia e por conta da estrutura do cinema, ele teve no início essa vontade de todo mundo querer conhecer. Era uma coisa nova, né? Ainda mais aqui na Paulista. Sim, o prédio em si, ele já chamava uma atenção danada. Não tinham tantos. Imagina que a gente está num período aí de transição também dos casarões para os prédios. E esse prédio em si, ele era uma coisa assim impressionante. Era moderno. E tem uma coisa interessante também. A fachada do prédio não é todo aquele mosaico do Gazeta escrito. Era a bandeira de São Paulo. Então, era o orgulho para quem era paulista, paulistano também, de fazer parte de um centro cultural com a cara de São Paulo, literalmente. Estamos no terceiro andar, onde nós temos ao fundo a praça de alimentação, o auditório, a parte da faculdade, de centro acadêmico, laboratórios. Aqui nos fundos, o Jardim Suspenso, que também foi um point na Paulista. Como que surgiu essa ideia? Também através da direção da empresa, que
ali era uma laje que seguidamente precisava de manutenção. Então ela transformou uma área verde. Flávio, o que já foi gravado aqui dentro? Bom, desde o tempo que eu me encontro trabalhando na Fundação, foram gravados o programa Mulheres, o programa Clodovil, Sérgio Malandro e outros, com presença de público. Tá. Hoje nós temos, sem a presença do público, o programa Seguro, o programa Máquina, aí mais alguns outros sob responsabilidade do núcleo de criação. Agora, há quantos anos você falou que o cinema? 50. 50 anos. A Fundação, completando 70 anos, né? A Fundação. Sim. Então, e o cinema foi logo depois da construção. O prédio começou em 58. Qual é o nosso futuro? O nosso futuro a Deus pertence, mas eu te garanto que a Fundação permanecerá com essa história brilhante que ele deixou, o legado que ele está deixando para todos os alunos da Casper Libro. Eu Quantos acho são que hoje? são quase 4 mil alunos, Todo ano, todo ano. Não é uma beleza? eu acho. E eles estão aí, justamente para contar a história. Eu tenho o privilégio de ter podido transpor o passado com o auxílio dos jovens que estudam hoje na Casper Libro. Mas o meu privilégio é esse, trazer o passado para eles conhecerem e eles adaptarem na visão deles aquele passado como está hoje. Qual é o presente daquele passado. E quem sabe a gente discutir o futuro, ainda não fizemos isso. O futuro é brilhante. Mas Mas se esses alunos souberem exatamente quem foi Casper Libro, e se hoje eles estão aqui, estudando numa faculdade, que é o testamento dele, né? Que é justamente para progredir esses alunos, para ter um país melhor, garanto que eles vão contribuir muito para o bem do Brasil. Agora a gente está no quarto andar, onde por esse lado fica a biblioteca e a rádio laboratório da faculdade. Aqui nós vamos agora conhecer a Rádio Gazeta FM. Bom, vamos lá então conhecer a rádio. Nesse espaço aqui nós temos as áreas administrativas, diretoria, comercial, jornalismo. Tem a discoteca, que é também a joia da Fundação. O que é a discoteca? Que tu tem desde os primeiros LPs, a 78 RPM, por aí vai, aqui guardado. Bom, Flávio, nós estamos aqui no quinto andar. O que nós temos nesse andar? Nesse andar nós temos a diretoria da faculdade, onde está o busto do Casper Libero, e demais salas de aulas, laboratórios, área administrativa. Além disso, a faculdade compreende os andares do terceiro, do quarto e mais o sexto andar, onde lá, além de salas de aula, tem também o departamento de jornalismo da TV Gazeta, uma quadra de esportes para os alunos e também a área técnica de TV. E como era a rotina do Cine Gazeta? Era a rotina de um cinema comum, sempre com os principais lançamentos, depois um pouco do alternativo, cinema novo, etc. Depois foram subdividindo, através dos cinemas da Fundação, os perfis. O Gazetinha, por exemplo, ele tinha muita coisa voltada às crianças, a desenho, a outras coisas que aqui já não era tanto. Aqui era mais o quê? Tinha, como eu falei, tanto filmes adultos. Adultos, estou falando depois dos 12, 13, não estou falando o adulto que hoje em dia é considerado. Mas também, depois no final, um pouco alternativo. Um dos últimos filmes foi, e blockbusters também, né? Um dos últimos filmes foi O Ilusionista, que ficou muito tempo em cartaz no Cine Gazeta. E o primeiro filme foi Ontem, Hoje e Amanhã, com a Sofia Loren e o Marcelo Mastroianni.
Ah, e tem uma curiosidade, muita gente na época achou que a Sofia Loren e o Marcello Mastroianni vinham para o lançamento do filme. Porque na época era comum, não era? É, e tinha uma propaganda na época com os dois abraçando o prédio. Ah. Então quem via aquilo e não prestava atenção, assim, só de relance, aí olhava, nossa, vai Achavam que acontecer eles- isso, eles vão vir. Mas não. Sim, e aí acabou não acontecendo, mas assim, os principais filmes passaram por aqui. Essa medalha é o motivo de nós estarmos conversando aqui. Essa medalha está para a minha família, eles não sabiam, nem eu sabia por quê. Eu não sei até agora. Então nós vamos saber. Aqui é de 16 de maio de 1906. de 1906 e 3 de novembro de 1939, correto? É. É a primeira, refere-se à data da primeira circulação do jornal A Gazeta, célula-mãe da Fundação Casper Libro. E a segunda é a inauguração da sede própria do jornal, o edifício Gazeta, também chamado na época de Palácio da Imprensa, situado hoje na Avenida Casper Libro, 88. Hoje, nessa época aqui. Sim, antes era Avenida Conceição. É. Infelizmente, bom, esse é o que nós temos lá. Que foi, então, essa medalha refere-se à primeira tiragem do jornal e ao edifício. Pronto, família, está explicado para vocês aí. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. O número 900 da Avenida Paulista, que antigamente abrigava 3 cinemas, hoje só tem reserva cultural, que entrou no lugar do Gazetinha, dando continuidade a uma tradição de bons filmes. O Reserva Cultural foi inaugurado em 2005 pelo francês Jean-Thomas Bernardini e atualmente é conhecido por exibir filmes que não são encontrados com facilidade no circuito comercial. O primeiro filme que eu lancei aqui no Brasil, há 25 anos atrás, 24 agora, porque o tempo de lançar o filme se chamava Inverno 54, foi lançada quase que exclusiva, não exclusiva, mas muitas salas de um circuito que era o Circuito Havaí, e que o Cine Gazeta compõe, tinha 3 salas aqui, e compõe o Circuito do Havaí. Então eu tive a felicidade a primeira vez de botar o filme nosso aqui. Tinha 2 problemas aqui. Um que a sala era um túnel, e não muito adaptada, tinha uma sala só, que ficava até a metade, um pouco mais da metade dessa. Então a gente teve que, primeiro, ser aceita pelo Conselho da Casper Libero, que fazia questão de ter aqui dentro das 4 paredes desse prédio aqui, um projeto com prioridade cultural. O problema que era, justamente para voltar, era que aqui era um túnel, porque a sala avançava, a gente recuou a sala para dar mais espaço de sangue, e aí a gente teve direito a ter um espaço a mais atrás da tela do cinema que existia, para poder fazer 4 salas de cinema. Mas o principal é que a gente percebeu que podia abrir um vidro na Paulista, que realmente deixou de ser um túnel, muito pelo contrário, deixar um lugar que via com uma vista para a avenida, talvez a mais legal da América Latina. Nós estamos no 7º andar, onde tem as produções dos programas da TV Gazeta e por exemplo, do Vem Comigo. Flávio, o que mais que tem aqui no 7º andar? Nós temos a produção dos programas Revista da Cidade, Você Bonita, Todo Seu, Mulheres, A Máquina, o próprio Vem Comigo, entendeu? E temos também, numa outra extremidade, a laje onde estão instaladas as antenas de captação de sinal de satélite e também um departamento importante, que é o Gazeta Doc, é todo o histórico impresso da fundação, seja televisão, rádio, faculdade. E agora aqui a gente está onde? Nós estamos no 10º andar,
onde fica centralizada toda a administração da faculdade. Superintendência financeira, superintendência de recursos humanos e as áreas como contabilidade, financeiro, recursos humanos, infraestrutura, manutenção e obras. E ao lado nós temos a sala Casper, que é onde está o acervo de Casper Libero. É o Zé Carioca! Esse é o original. Quem deu para ele? O próprio Walt Disney. Quando veio no Brasil. Olha lá. Rapaz! Sai pra lá. Isso é... Pode pegar, não? Claro, por que não? A gente pega, né? A gente tem aqui, ó. Esse... Acabou o tom do verde, né? Mas continua aqui. Agora vai voltar mais. Era verde? Ah, a roupinha eu acho que era original, né? Está escrito aqui. PRA6, Rádio Gazeta. Um abraço do Zé Carioca. Hollywood. 13 de junho de 43. 43. Foi antes dele falecer. Ele faleceu em agosto de 43. Tinha 10 anos. É mesmo? Olha só. Fica quietinho aí. Bom, nós passamos pelo 11º andar, o que tem lá? O 11º andar é toda a área de diretoria e superintendências. Tá. Aqui é o 12º andar, onde nós temos a superintendência, fica aqui nessa sala, Tá bom. da Gazeta Esportiva.net. E ao Que é essa fundo, aqui? a gerência de tecnologia da informação. Então, quais foram as principais datas, assim, do Reserva Cultural? Primeira exibição dos filmes? Eu diria que teve duas datas, né? Uma em 2004, quando assinamos o contrato aqui, que afinal a gente ganhou de muitos concorrentes que estavam querendo esse espaço, né? Então foi uma data muito boa. Uhum. E, obviamente, a melhor de todas é quando nós abrimos. Foi o dia 20 de junho de 2005. Há muita gente que frequenta o cinema os primeiros meses e depois baixa um pouco e se acomoda. E tem uns que vão crescendo gradativamente, que aconteceu com a Reserva Cultural. Bom, nós estamos agora no 15º andar, o último andar da fundação, onde encontra a base da torre. E a gente passou pelo 13º e pelo 14º. O que a gente encontra lá naquele andar? Bom, na verdade, aqui seria o 14º. Tá. Mas, devido à locação do 13 em 13A e 13B para a Rede Globo, aqui passou a ser o 15º. Entendi. E no 13 são alocados à Rede Globo, onde ela tem a central de exibição de filmes e mais uma parte de suporte à Globo Berrini, que vocês até às vezes no Jornal Nacional assistem a tomada da Paulista. Estamos no 17º andar do prédio da Fundação Casper Libero, onde está situada a torre da fundação e instalada a antena da TV Gazeta. Bom, qual que é o tamanho dessa antena, aproximadamente? A torre tem aproximadamente uns 100 metros. A antena é o equipamento instalado na torre para fazer a transmissão de sinal. Quais considerações assim, o senhor falaria para nós sobre o Cine Gazeta antigo e o Reserva Cultural? Quais as principais diferenças que o senhor levaria em consideração? Ora, na realidade tem um ponto em comum muito certo, e que é a escola de filmes que era feita pelos programadores do Gazeta, do Gazetim no caso,
ela da mesma filosofia do que é o Reserva Cultural trabalha. O moço é esse ali, ó, com aqueles amigos todos dele, e dá o braço. Dou, claro, com maior satisfação. E nós agora nos incorporamos naquela foto lá. Dá para ver nós, né? Todo mundo? Então tá bom. Te agradeço. Foi um prazer. Não, agradeço a sua sabedoria em relação a isso e a sua dedicação de ter recolhido toda essa traquitana que devia estar espalhada por aí. Quantos anos você levou a fazer? Ah, um pouquinho só. Uns 14. Um pouquinho só. Parabéns. Parabéns para você pelo belo trabalho que você está fazendo, isso. o registro com esses alunos. Isso é uma beleza. Beijo. Chega, né?